A proposta surpreendente. Fecha o Congresso. O golpe dos dossiês secretos. No mínimo os constrangeria, né? O derrame de dinheiro na eleição. Uma loucura total. A fortuna que sobrou da campanha. 50 e poucos milhões. Um erro de avaliação fatal. Aí eu disse, a presidência está perdida. O grande arrependimento. Um erro tático. Seríssimo. A história completa do bloqueio das contas bancárias de milhões de brasileiros. Foi a primeira vez na história econômica mundial que aconteceu. Você vai ver agora, no dossiê Globo News, um depoimento exclusivo do personagem central de um dos mais atribulados períodos da história recente do Brasil. Eu faço a história. Vocês escrevem a história. O político que foi eleito para a presidência da República com apenas 40 anos de idade em 1989 é hoje um senador de 60 anos. Fernando Collor de Mello saiu vitorioso das urnas numa eleição presidencial que empolgou o Brasil. Pela primeira vez desde o fim do regime militar, os brasileiros votavam para presidente. O adversário de Fernando Collor no segundo turno foi o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Resultado, Collor, 35 milhões de votos. Lula, 31 milhões. O governo que prometia acabar com a inflação, punir os corruptos e modernizar a economia do país, começou a cair quando Pedro Collor, o irmão do presidente, fez uma grave acusação. Paulo César Farias, o ex-tesoureiro da campanha de Collor à presidência, comandava um esquema de corrupção. O senhor é predestinado, inteligente, carismático, comunicativo, demagogo, irresponsável, ambicioso, rancoroso, vingativo e ganancioso, segundo palavras textuais de Pedro Collor publicadas em livro. Se não fossem as denúncias do Pedro Collor, o senhor acha que teria concluído o mandato? Não sei. Não saberia dizer. Como é que o senhor avalia o impacto daquelas denúncias no fim do governo Collor? Teve um impacto muito forte, sem dúvida. Foi determinante para que eu sofresse o impeachment e fosse afastado do cargo para o qual eu fui eleito por 35 milhões de eleitores. O ex-presidente Collor faz uma confissão que não fez nem para seus assessores na época. Diz em que momento exatamente sentiu que tinha perdido a presidência. Quando enfrentava uma onda de denúncias, o senhor fez um discurso veemente em que pediu à população que se vestisse de verde e amarelo. Mas os manifestantes se vestiram de preto. Ali, o senhor sentiu que perdeu a capacidade de mobilizar apoio? Sem dúvida. Foi esse o momento em que eu percebi que eu havia perdido a presidência. E foi numa solenidade bonita, porque era comemorativa não é bem comemorativa, mas era um momento em que eu estava assinando atos que beneficiavam os taxistas. E havia muitos taxistas naquela ala, chamada ala oeste do Palácio do Planalto. E exatamente aquela que fica mais próxima do Congresso. E estava apinhado de gente. E o presidente do Banco do Brasil, da Caixa, o ministro da Economia, enfim. E muitos deles com uma fita verde e amarela na mão. E eu disse ao locutor que
conduzia os trabalhos, disse: eu não falarei. Fala o representante, o que estava lá programado, o representante do grupo, dos taxistas, o presidente da Caixa, enfim, e outros. E aí está encerrada a solenidade e eu me dirigi para o elevador. Quando então o pessoal começou a gritar: fala, Collor, fala, 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 fala. E aí vieram o presidente da Caixa, e me lembro mais do presidente da Caixa me falando: presidente, não deixe de falar a esse pessoal. Ele quer, o pessoal quer ouvir uma palavra sua. Aí eu voltei. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Que exponham nas janelas. Que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. O senhor se arrepende de ter feito aquela convocação? Me arrependo. Foi uma atitude temerária. É o que a gente chama cutucar a onça com vara curta. Porque ali, talvez por eu estar sob uma pressão muito grande, eu quisesse, no fundo, saber logo qual seria o desfecho daquilo. Porque foi um processo de tortura. Então eu disse: com isso, ou a gente vai se afirmar nas ruas, ou então, se a gente se sentir abandonado nesse processo, eu já sei que não tenho mais forças para poder lutar. E aí, quando no domingo as informações começaram a chegar que as pessoas estavam se vestindo de preto ao invés de verde e amarelo, aí eu disse: a presidência está perdida. Dentro de mim caiu exatamente essa compreensão de que ali o jogo estava perdido. A ideia de convocar a população para que todos fossem às ruas vestidos de verde e amarelo partiu inteiramente do senhor? Inteiramente. Nenhum assessor sugeriu? Foi de inopinado, foi naquele momento, naquele instante. O senhor diria que esse foi o grande erro político na condução do processo naquele momento? Sem dúvida, sem dúvida. Isso foi um erro tático seríssimo. O senhor tinha ilusão de que contaria com um apoio popular naquele momento? Tinha. O que é que levava o senhor a acreditar? O que me levava a acreditar era que a vinculação minha com o povo era muito forte, era muito... Mas, naquele momento, se ele não estava contra mim, impregnado pela torrente que o noticiário fazia desaguar pelas manhãs, tardes e noites, eu imaginava que pelo menos ele estivesse neutro, na dúvida. Eu estou em dúvida. E estando em dúvida, eu não tomarei uma posição. Fernando Collor revela que no auge da crise recebeu duas propostas. Primeira, fechar o Congresso Nacional. Segunda, divulgar dossiês secretos para desmoralizar adversários. O ex-presidente Itamar Franco disse que recebeu uma proposta surpreendente. Um grupo de deputados e senadores propôs a ele que fechasse o Congresso, na época envolvido em denúncias de corrupção. Qual foi a proposta mais surpreendente que o senhor recebeu quando estava no Palácio do Planalto? Isto aqui se refere ao ex-presidente Itamar Franco, só ia acontecer no Brasil, não há nenhuma surpresa quanto a isso. Na história, desde a história do período monárquico,
passando pelo período republicano, nós iremos ver e anotar que os aconselhamentos, seja o imperador, seja o presidente da República, aconteciam, né, quase que semestralmente, em golpes, fechamento de assembleias, isso, aquilo, e fechamento de congresso, e as chamadas vivandeiras dos quartéis. Então, recebi de várias fontes, origens das mais diversas, as sugestões mais esdrúxulas, que vai desde dentro desse rosário de sugestões, a mais singela seria a do fechamento do Congresso. As pessoas fecham o Congresso, como quem diz, fecha essa porta. E eu dizia, mas vocês se esquecem que eu sou o primeiro presidente eleito pelo voto popular, depois de quase 30 anos de submissão a um regime autoritário. Eu não posso trair as minhas convicções, eu não posso fazer isso. O senhor pode revelar de quem partiu a sugestão de que o senhor fechasse o Congresso? Não, não posso. Até porque não foi somente de uma pessoa. Eram políticos? Eram políticos. Políticos. E outras propostas, as mais descabidas, esdrúxulas. Chegavam propostas de todo mundo. Tinha aquela questão das ideias, né? Todo mundo chegava com uma ideia achando que era uma inovação, uma coisa. E eu as repelia todas, né, sem sequer em nenhum instante me permitir acalentar por um segundo que fosse tal procedimento. Em algum momento o senhor, que foi eleito com voto popular, teve a tentação de fechar o Congresso para escapar daquele processo? Não, eu jogo duro. Eu sou um jogador que joga pesado, duro, vigoroso, mas com as cartas na mesa e obedecendo às regras do jogo. Jamais incapaz de fazer qualquer coisa dessa natureza, como fui incapaz de também cair na tentação de outras sugestões que me chegavam de deixar publicar dossiês do extinto SNI, extinto por mim, num dos atos do primeiro dia de governo que assinei, e que estavam ali à disposição, que soltássemos esses dossiês, e eu não permiti que nenhum desses dossiês fossem colocados, seja para a imprensa, seja para quem quer que fosse. Quem sugeriu a divulgação de dossiês do SNI para constranger seus adversários? Obviamente foi um dos seus aliados. Eram parlamentares? Era algum ministro? Quem foi? Não, eram pessoas de um modo geral, ex-parlamentares, mas ex-parlamentares, parlamentares que não haviam sido eleitos em 90 e alguns até com vários mandatos já cumpridos, e talvez por isso eles conhecessem essas entranhas daquele serviço tenebroso que era executado pelo SNI. Os dossiês comprometiam adversários do senhor. E aí, até interessante, porque quando eu falei, mas deixa eu ver o que é isso. Vamos na traseira. As pessoas me falaram, e eu mandei trazer alguns. E aí eu tive a certeza de que eu havia tomado a decisão correta quando eu extingui o SNI. Porque eram dossiês assim que... Meu Deus do céu, de segurança do Estado, de informação estratégica para o presidente, não tinha nada. Era só fofocas e futricas e essas coisas. A eventual divulgação desses dossiês poderia servir para desmoralizar os seus adversários. Sem dúvida, sem dúvida. No mínimo os constrangeria, né? O senhor já disse que não
cogitou dessa possibilidade de fechar o Congresso para escapar do processo de impeachment. Mas o senhor admite que essa medida poderia eventualmente ter um respaldo popular, já que o senhor tenha sido eleito pelo voto do povo? Não. A questão do respaldo popular, isso é muito difícil de se afirmar, da gente poder peremptoriamente afirmar. Porque a gente sabe que o sentimento da população, ele varia muito de acordo com as circunstâncias. Não podemos esquecer que a mesma mão que aplaude é a mão que apedreja. Então, o que eu entendia, e algumas vezes eu respondia a essa interlocução, dizendo, olha, eu entendo que o que você está pretendendo dizer, no fundo, é que você não concorda com a ação dos representantes que estão lá com assento no Congresso, e não em relação à instituição Poder Legislativo. A Câmara dos Deputados votou maciçamente pela abertura do processo de impeachment contra o presidente. 441 votos contra apenas 38. Nunca tinha acontecido nada parecido na política brasileira. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Enquanto o país inteiro acompanhava o voto de cada deputado pela TV, o presidente tomou uma atitude inesperada. Ficou sozinho no gabinete do Palácio do Planalto. Decidido. Por que é que, ao contrário do que se esperava, o senhor decidiu ficar sozinho no momento em que a Câmara dos Deputados votava o pedido de impeachment? Porque eu me sentia sozinho. Aquele não me deixem só da campanha talvez tenha sido algo premonitório. Não me deixem só nessa caminhada. Eu preciso de vocês. E naquele momento eu estava absolutamente só. E eu me lembro que fiquei no meu gabinete, sozinho, à noite já, somente com a luz em cima da minha mesa acesa, um silêncio, vez por outra um rumor que ecoava da Câmara dos Deputados, onde se votava o meu afastamento, e eu ali, só naquele silêncio, esperando. Quando finalmente eu ouvi um pipocar de gritos e vivas e manifestações de alegria, e em seguida carros passando de frente ao Planalto, buzinando e tal, como se fosse uma festa e um grande acontecimento. Foi isso. Imagens de Brasília agora ao vivo na frente do Congresso Nacional. As comemorações pela aprovação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. A última cena do governo Collor poderia ter acontecido longe dos olhos do público, mas o presidente permitiu que as câmeras de TV registrassem ao vivo o momento em que ele foi afastado do cargo. O país viu o presidente sair de cena em silêncio. E atenção, ele inclusive verifica o relógio, 10 horas, 18 minutos. Ele vai citar o horário, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência. 10 horas, 18 minutos, 30 segundos, dia 2 de outubro. O presidente Collor agora vai se retirando do gabinete da presidência da República. Mas o senhor pode revelar o que é que passava pela cabeça do senhor quando saiu do Palácio do Planalto pela última vez? É um turbilhão de coisas, um turbilhão de vontades, de
de planos, de ações, reações. Um momento muito tumultuado, muito confuso. Por que o senhor desperdiçou a chance de fazer um último pronunciamento público nesse momento? Para não incorrer no mesmo equívoco que eu incorri quando do discurso que fiz aos taxistas. Se neste momento ali eu tivesse falado, talvez porque eu acreditasse que eu não seria afastado. E eu disse que se eu fizer esse discurso, eu estou assinando a minha sentença de afastamento da presidência. Nesse momento eu ainda acreditava que voltaria. Se fizesse o discurso, seguramente não voltaria. Por que o senhor decidiu que essa solenidade fosse transmitida pela TV e aberta a todo mundo? Porque eu queria que todo mundo presenciasse uma pantomima. Isso foi uma farsa, um jogo de farsantes, um jogo subalterno, sujo, inóspito, sempre. Mas que isso aí fique registrado por aqueles que escrevem a história, porque eu faço a história, vocês escrevem a história, mas que fiquem registrados para aqueles que irão ler e conhecer melhor a situação, a grande farsa em que se transformou esse afastamento, comemorado em cantos e loas como uma demonstração da vitalidade da nossa democracia, quando isso, ao contrário, demonstrou a fragilidade da nossa democracia, demonstrou quão frágeis são as nossas instituições e quão importante é se ter uma grande e ampla reforma política para impedir que atores que votaram e me levaram para fora da presidência da República não poderiam nem teriam condições morais, éticas, de caráter, de participarem daquela votação. Basta ver a fisionomia e os ditos que cada um deles pronunciavam para as câmaras de televisão para se ter notícia da grande pantomima em que se transformou esse processo de impeachment. O senhor entrou para a história política do Brasil por dois grandes motivos. Primeiro, por ter sido o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois do regime militar. Segundo, por ter sido o primeiro presidente a ser afastado no processo de impeachment. O senhor hoje tem a sensação de ter jogado fora uma grande oportunidade histórica? Sem dúvida. Sem dúvida que sim. E também o presidente mais jovem do Brasil, né, da história do Brasil, o presidente mais jovem das Américas. Sem dúvida, foi uma pena que tivesse acontecido aqueles eventos que culminaram com o meu impeachment, sem dúvida. Eu lamento profundamente. E impeachment este que ocorreu em função aí da pouca maturidade que eu tinha. Você vai ver daqui a pouco, na segunda parte da entrevista exclusiva do ex-presidente Fernando Collor, os bastidores de uma medida que afetou a vida de todos os brasileiros,
o bloqueio da poupança e das contas correntes. Uma imagem marcante do fim do governo foi o senhor saindo do Palácio do Planalto, se dirigindo ao helicóptero. Ali também o senhor não se pronunciou. Se o senhor tivesse tido a chance de se pronunciar ali, o que é que o senhor diria? Naquele trajeto, havia muita gente apupando e xingando, um particularmente, e um solitário aplaudindo. E aí eu me dirigi até lá, até onde eles estavam, essa aglomeração. Me dirigi ao que havia me xingado. E fui a ele, e ele fugiu, saiu correndo. E em seguida fui ao que estava aplaudindo. E agradeci a ele, agradeci e me despedi dele. Aquela imagem altiva do senhor saindo do palácio foi premeditada? Não, eu sou assim. 2 meses depois, o presidente afastado enfrentou o julgamento do Senado. Num gesto de última hora, para tentar escapar da condenação, Fernando Collor renunciou à presidência da República minutos antes do início da sessão. Vamos ouvir a carta de renúncia do presidente Fernando Collor. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. O senhor tem lembrança do que passou pela cabeça do senhor no exato momento em que o senhor assinou a renúncia à presidência da República?